Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos na conclusão desta obra. A conclusão ela é composta por 9 itens. E nós hoje vamos ver o item número 5. Neste item, vamos ter aqui Kardec nos dizendo o seguinte: os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo, proclamam por isso mesmo a sua força. Interessante, não é? Então, aqueles que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo é porque veem força nessas crenças e veem o potencial de, vamos dizer assim, das luzes lançadas clarearem o entendimento mais geral. Então, quando dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo, proclamam por isso mesmo a sua força, porque jamais poderia tornar-se universal uma ideia sem fundamento ou destituída de lógica. Se, pois, o espiritismo se implanta por toda parte, se recruta adeptos principalmente nas classes mais esclarecidas, como todos o reconhecem, é que tem um fundo de verdade. Mas por quê? Por que entre as classes mais esclarecidas? Que são as que buscam estudar, não é? Se, muitas vezes, ao tempo de Kardec, aqui, meados do século XIX, as classes menos esclarecidas, muitas pessoas nem sabiam ler. Como é que as pessoas vão se esclarecer se nem poderiam pegar o Livro dos Espíritos para ler porque não sabiam ler? Fica mais complicado, não é? Contra essa tendência do espiritismo se espalhar na sociedade, serão inúteis todos os esforços. Quem tentar impedir o espiritismo de se espalhar, e nós vemos que do tempo de Kardec até hoje, existem centros espíritas em quase todos os países, principalmente onde tem os brasileiros, não é? Claro que também os nativos dos países vão estar buscando, mas depois, na própria França, o movimento espírita é muito pequeno. Nós temos, pelo mundo todo, e é incrível, não é, que o movimento pujante espírita se encontra na Nicarágua. É muito interessante, mas isso por quê? Porque os nicaragüenses já têm uma cultura de espiritualidade que está muito ligada a essa conexão dos dois mundos, né? Então, isso facilita, mas vamos colocar o Brasil como um grande polo, não só de estudo, não só de divulgação da doutrina, como também de disseminação para o mundo todo, né? Principalmente agora que nós temos a internet. Então, contra essa tendência serão inúteis todos os esforços de seus detratores, ou seja, daqueles que não aceitam o espiritismo. E a prova é que o próprio ridículo de que procuram cobrir o espiritismo, então, pessoas que buscam atacar o espiritismo, tentam levar à doutrina espírita uma capa de ridícula. Tentam dizer que isso é uma coisa absurda, de que isso é uma coisa de quem não pensa, ou seja, desmerecer o entendimento de quem crê na doutrina espírita. Não vamos esquecer, nós estamos falando da metade do século XIX, ok? Aí hoje é diferente? Esse é um recurso dos detratores em geral.
tentar diminuir, desvalorizar o que tem. Não é assim? Com pessoas também é assim. Então, ao mesmo tempo que eles imaginam que cobrindo o espiritismo de ridículo, pelo menos eles tentam ou tentaram aqui ao tempo de Kardec, longe de lhe deter o impulso, isso parece ter lhe dado novo vigor. Esse resultado justifica plenamente o que tantas vezes os espíritos nos disseram. Aqui, Kardec falando do que os espíritos disseram a ele. Não vos inquieteis com a oposição. Tudo o que fizerem contra vós se tornará a vosso favor, e os vossos maiores adversários, sem o quererem, servirão a vossa causa. Isso também serve para nós na nossa vida, porque nós estamos todos cobertos com o manto da justiça de Deus. A misericórdia, sem dúvida, mas não esqueçamos da justiça. Portanto, se passamos por situações difíceis, que são injustas, porque nós estamos tentando dar o nosso melhor, a justiça está vendo. E a seu tempo, as situações mudam. A seu tempo. Mas quanto tempo? Quanto tempo vai demorar? Tempo de Deus. Depende dele. Se temos fé, é isso. Ah, mas fulano morreu e não viu a justiça, mas fulano não morreu, continua vivo. Só aquele corpinho que ele usava que foi descartado. Mas ele continua vivo. Está vivendo lá e se sofreu com dignidade, já recebe ali, como vimos aqui na quarta parte do Livro dos Espíritos, né? Os gozos futuros, resultado das boas ações que fizemos em vida, e depois vai reencarnar também, e vai trazer esses méritos para a nova encarnação. Então, vamos confiar e fazer o nosso melhor, é só isso. E a justiça divina, a seu tempo, bota tudo em seu lugar. Aliás, tudo sempre está em seu lugar. Desculpa. Tudo sempre está em seu lugar. Mas, às vezes, não no lugar que nós gostaríamos que estivesse. Vamos fazer o nosso melhor e, vamos dizer assim, as alegrias da alma que gostaríamos de viver, chegarão a seu tempo, não é? Lembrando aqui as bem-aventuranças que estão no início do capítulo 5 da narração do evangelista Mateus, quando Jesus começa o Sermão da Montanha falando das bem-aventuranças. Isso. Contra a vontade de Deus, continua Kardec, não poderá prevalecer. Não, aqui ainda os espíritos falando a Kardec. Que não vos inquieteis com a oposição, tudo o que fizerem contra vós se tornará a vosso favor, e os vossos maiores adversários, sem o quererem, servirão a vossa causa. Contra a vontade de Deus, não poderá prevalecer a má vontade dos homens. Fecha aspas. E Kardec continua, por meio do Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase. A fase do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. Do quê? Do Espiritismo entre nós. Nós, estudando e refletindo sobre as lições que o Espiritismo nos traz, não tem como nós não querermos melhorar, até porque se não quisermos melhorar, não vamos nos dedicar a esse estudo. Vamos dizer que não, qualquer desculpa que formos dar, mas não vamos continuar.
Se continuamos, se aquilo fala ao nosso coração, nós vamos querer realizar. Claro, num trabalho de construção. E continua Kardec: não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. Sua causa está na satisfação que proporcionam as ideias espíritas a todos os que as aprofundam. Viu? Estudar. Por isso que, às vezes, entre um grande grupo de pessoas da sociedade, pode ser que as ideias não vão adiante. Por quê? Porque se não se estuda, ninguém vai refletir sobre o que não sabe, não é? Rapidez com que as ideias se propagam, sua causa está na satisfação que proporcionam a todos os que as aprofundam. Porque vai falando ao nosso coração e a gente vai dizendo: é mesmo, não é isso que eu quero, não é isso que eu penso. E nessas ideias espíritas, vem algo mais do que um fútil passatempo, porque no início as ideias espíritas vinham muito atreladas aos fenômenos espíritas. Temos as mesas girantes, não é? E o início da mediunidade de forma organizada pela doutrina. Então, hoje já não há mais essa necessidade dos fenômenos, porque já temos as obras. Okay? Aqui, nesse momento em que este livro é feito, ainda não havia a segunda, nem a terceira, nem a quarta roda. Não é? Nem a quinta, desculpa. Assim. Ora, como o homem, acima de tudo, deseja a própria felicidade, não é de admirar que cada um se apegue a uma ideia que o torna feliz. E se o Espiritismo é uma ideia que me torna feliz, eu me apego a ela. Se a doutrina espírita me traz um corpo de ideias que me torna feliz, primeiramente no pensamento, eu digo assim: nossa, que maravilha, não, eu quero viver isso, eu quero chegar nesse patamar de plenitude. Aí eu me apego, não é? Me apego, quero me aprofundar. O desenvolvimento dessas ideias espíritas apresenta 3 períodos distintos. Primeiro, o período da curiosidade. Nos aproximamos para querer saber o que é isso, afinal. Provocada essa curiosidade pela singularidade que os fenômenos produzem. Lembrando que, à época, o conhecimento vinha atrelado muitas vezes com o fenômeno mediúnico. Segundo momento é o momento do raciocínio e da filosofia, quando refletimos, fazemos questões da nossa vida que vão ter respostas lá naquelas informações. E terceiro, da aplicação e das consequências. Então, primeiro, eu tenho a curiosidade e me aproximo. Segundo, me assenhoreio do conhecimento, reflito sobre ele. E o terceiro, coloco ele em prática. E isso vai acontecendo simultaneamente, sempre em graus cada vez mais aperfeiçoados. Então, sempre a curiosidade vai fazer com que avancemos também no conhecimento. E na medida em que avançamos, mais refletimos e mais fazemos. Então, isso não vai ser assim: primeiro eu tenho curiosidade, depois eu vou, busco, estudo, e depois eu vou, busco e faço. Eu tenho curiosidade, eu vou lá, busco, aprendo, e ao mesmo tempo eu vou fazendo. E isto me torna mais curioso, eu continuo buscando e aprendendo mais e fazendo mais. Então, é aquele círculo virtuoso, não um círculo vicioso, é um círculo virtuoso. O período da curiosidade já passou, e aqui ele fala em termos do movimento espírita, ok? O período da curiosidade já passou, pois dura pouco tempo, e uma vez satisfeita, muda o objeto. O mesmo não acontece com o que se dirige ao pensamento sério e ao raciocínio. O segundo período já começou, e o terceiro seguirá. O seguirá inevitavelmente. É porque ele está falando aqui da propagação das ideias espíritas na humanidade. Não é? Sendo assim, as mesas girantes foram
constituíram o período da curiosidade. Gente, mesa girando e respondendo pergunta, batendo com o pé na mesa, sim, não, sim, não. Quero saber mais sobre isso. Segundo período, vamos nos aprofundar e refletir. E aí, né, tivemos assim os grandes primeiros estudiosos das questões espíritas. E aí a humanidade está sendo, ainda, esse terceiro período é um período bastante extenso, não é? Porque nós estamos hoje vivendo isso. Estamos a cada vez mais, às vezes de forma imperceptível, porque não é algo que sai nos grandes noticiários, cada vez que se funda uma casa espírita, cada vez que se começa um novo grupo de estudo, e é mais 2 aqui, 3 ali, 4 lá, mas é isto que vai fazendo com que, com o tempo, porque essas pessoas vão levar as ideias para os seus lares também, não de forma professoral, mas nas ações, e isso capta muito a atenção de todos. O exemplo. As palavras convencem, o exemplo arrasta, não é mesmo? Hoje nós vamos ficar aqui. E amanhã retornamos para darmos continuidade. Não conseguimos ver o capítulo 5 todo e terminamos então amanhã, ok? Vamos recomeçar, repassando aqui rapidamente esses 3 momentos e a partir daí daremos continuidade. Até amanhã com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.